Muitas vezes as pessoas fazem um monte de perguntas a mim, não é? E você logo percebe que aquelas pessoas, elas não têm uma vida de oração, ou então elas não entenderam o que a oração significa. Porque senão quase todas as perguntas teriam morrido em seus próprios lábios. Nós não diminuímos a palavra de Deus e o que ela diz à altura da capacidade humana. Não. Nós devemos pregar a palavra de Deus lá, aonde Deus a revelou. Nós não ficamos constrangidos de pregar algo que já sabemos que naturalmente nenhum ser humano pode, pode ter a capacidade. Portanto, quando as pessoas vêm falar sobre suas incapacidades, elas não entenderam, não é? Isso devia levar elas para outro lugar. Deus faz todas as coisas para ser exaltado. Não há nada que realmente honre a Deus, que possa realmente ser feito com capacidades naturais. Portanto, você ouvir uma palavra de Deus, a palavra de Deus, e falar, olha, eu não consigo, a minha estrutura, a minha natureza, é não ter entendido. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando a gente vê algo em falta em nós, o que fazemos? Onde estão os depósitos? Onde estão todas as sortes de bênçãos espirituais? Não na nossa natureza, não nas nossas capacidades. Portanto, nós poderíamos banir grande parte das nossas perguntas e questionamentos. Não abaixamos nada ao nível que a natureza humana pudesse fazer, porque isso não ajudaria ninguém. Tudo que a natureza humana pode fazer, tudo que um homem não regenerado pode fazer, não é salvífico, não é obra do Espírito Santo e vai levá-lo para o inferno. Todas as coisas que Deus nos chama a fazer dependem totalmente de Deus. Isso devia, em vez de nós reclamarmos como se fôssemos uma vítima, porque o Evangelho, porque a Bíblia está falando sobre coisas além das capacidades, devíamos ir para o lugar correto, não é? Então, às vezes eu me pergunto se sua vida, sua família, seu chamado, seu ministério, já que todos nós temos um ministério diante de Deus, são visivelmente sustentados pela oração. O mundo vê isso. As pessoas percebem isso, que você foi chamado para fazer algo que, como está totalmente fora do seu alcance, isso faz você ter uma vida de oração fervorosa. Em vez de você dizer para Deus, isso é impossível, isso que está sendo pregado, eu não posso produzir em mim essa alegria, essa paz, essa ousadia, essas coisas. Essas pessoas não deviam deixar visível para as pessoas que todas as coisas na vida dela fluem de Deus e que por isso mesmo Deus colocou como um dos meios de graça a oração. A oração não é uma declaração contínua da nossa incapacidade. Na verdade, é uma incapacidade maior do que nós imaginamos. Há coisas pelas quais nós não oramos, nem agradecemos a Deus, como se aquilo realmente tivesse numa esfera menor. Davi diz assim, deitei, dormi e acordei, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Você vê, ele vê que até o ato de dormir e acordar estava totalmente fora do seu alcance. Muita coisa que você acha que está no seu alcance, ou que é uma bênção automática, não devia ser. Quantas vezes você, na sua vida, pensa aí, rapidinho, né? Quantas vezes você agradeceu a Deus porque o sol nasceu? Talvez nunca, né? Porque você acha que o sol nasce. Que isso não é algo para agradecer a Deus. Mas Deus faz o sol nascer todos os dias. E é incrível ver algo tão incrível, tão lindo, maravilhoso e fonte de vida para essa pequena terra e nunca ter agradecido a Deus por ele. Isso é para ver como nós podemos ficar cegos às nossas verdadeiras necessidades. Então eu me pergunto se na nossa vida a tua família é visível para as pessoas que você é sustentado pela oração.
Ou, em outras palavras, eu me pergunto se a oração é o motor visível que constantemente invoca o poder de Deus para a sua vida. Quando eu leio algo na Bíblia maravilhoso, muito além de todas as possibilidades humanas, isso não me faz começar a reclamar e dizer que eu não sou capaz. Eu já sabia disso quando comecei a ler a Bíblia. Isso me faz passar mais tempo em oração. Isso me faz... isso me ensina o quão dependente de Deus eu sou. Deus podia dar a coisa a gente sem oração, mas você vê, isso não faria nenhum bem a nós. As coisas que Deus te dá sem que você seja resposta à oração, é coisas que você menos valoriza. Talvez por isso não valorizamos tanto o incrível nascer do sol. Você nunca orou por isso e isso acontece todo dia. A Bíblia diz que Ana amava muito Samuel porque ele foi fruto das suas orações. Tudo é fruto do dar de Deus. Mas quando tem pouca oração na nossa vida, nós começamos a achar que as coisas acontecem porque elas acontecem. Por isso que a oração, ela faz tantas coisas fundamentais em nossas vidas, porque quando nós oramos sobre tudo, nós começamos a ver que tudo vem de Deus. O nascer do sol, o ar que respiramos. E quando a gente ora quase sobre nada, a gente esquece de onde as coisas estão vindo. E a oração, então, é manifestantemente central ou periférica na sua vida. De tal maneira que... tal maneira periférica a oração, que quando você escuta a palavra de Deus, você simplesmente começa a levantar as dificuldades físicas, psicológicas, ambientais, da sociedade, para explicar a incapacidade. Quando, na verdade... Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a razão pela qual a oração é essencial para a sua vida e família cristã e ministério é que você existe e a tua família existe e o teu ministério existe para fazer o humanamente impossível. Para mostrar que Cristo é a coisa mais preciosa que existe para o mundo. Para mostrar que Ele é a alegria e o deleite do teu coração. E fazer o humanamente impossível. Obrigado. O amor dele deve te constranger. O amor de Cristo deve te impulsionar todo o tempo. E isso não pode acontecer naturalmente. E mostrar Cristo grande na sua vida e na sua morte. Paulo diz, o meu desejo é engrandecê-lo, quer que seja pela minha vida, quer pela minha morte. Mostrar Cristo grande na nossa vida. E não as coisas que temos. E mostrar Cristo grande quando estamos morrendo, então, é algo que não pode ser feito em nosso poder. Em vez de a gente começar a falar que isso é muito alto, muito difícil, nós nos tornamos pessoas de oração. Não é? Então, como nós somos chamados a fazer o impossível, engrandecer a Cristo, ser supremamente satisfeito em Cristo em todas as situações, na vida, na morte, experimentar a unidade do amor na igreja, pela causa do Evangelho, ser humilde e considerar os outros superiores a nós. Nós sabemos que nenhuma dessas coisas é possível naturalmente. Nós temos a maior dificuldade naturalmente para considerar todas as pessoas superiores a nós, agradecer a Deus por tudo que Deus faz através delas, em vez de ficar arrasado porque não está acontecendo através das nossas vidas. E como todas essas coisas são humanamente impossíveis, então um culto, por exemplo, como eu disse, o que a gente faz? A gente ora a Bíblia, a gente canta a Bíblia, a gente prega a Bíblia. A nossa oração é centrada em Cristo, nosso louvor é centrado em Cristo e nossa pregação é Cristo crucificado, e um culto não precisa de absolutamente mais nada. Todas as outras coisas no culto são totalmente dispensáveis e graças a Deus nós dispensamos. Não há um programa para um grupo tal, as necessidades tais, porque não é para isso que o culto existe. O culto não existe nem para que alguém se converta. É para isso que a gente se cultua. A gente no dia a dia prega para que as pessoas se convertam. Nós nos reunimos para adorar a Deus. O objetivo do culto não é centrado no crente, mas também não é no descrente.
é centrado em Deus, que é a bênção do coração regenerado e também daqueles que estão na escuridão. O culto é de evangelismo, como se aquele culto fosse focado em um determinado grupo de pessoas. O culto não é para isso. O culto é os nossos corações voltados para Deus, orando a palavra, cantando a palavra, se deleitando em Deus. E tudo isso é humanamente impossível. Normalmente nós carregamos interesses próprios para todos os lugares e até para o culto. E Deus estabeleceu a oração como um meio pelo qual nós recebemos ajuda sobrenatural. Sabe quando Jesus falou para o homem: se você crer, você vai ver a minha glória? Ele disse: eu creio, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Você vê como ele logo ora. Você vê ele: eu creio, mas ele sente que o crer dele é tão insuficiente. Mas ele não fala assim: eu creio, mas eu só ganhei um pouquinho de crer. Eu sou tão fraco. Não é? Ele logo ora: ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas eu sei que eu devia querer mais. Eu devia querer mais poderosamente. Em vez dele falar sobre a criação dele, a família dele, que ninguém cumpria promessa nenhuma, isso faz ele ter dificuldade com confiança. Ele faz o que ele devia fazer: ajuda na minha incredulidade. Ajuda, manda ajuda, Senhor. Quando Pedro está afundando, ele faz uma oração breve. Ele pede socorro. Não é? Em todos os tempos, em vez de nós pensarmos quão difícil é nadar no mar revolto e chegar até a praia, ele orou. E sem ajuda sobrenatural nós não podemos viver uma vida digna do Evangelho. Esquece. O que nós precisamos não é que o pastor baixe o Evangelho até chegar a nosso nível. O que nós precisamos é que seja pregado o Evangelho aonde ele está e nós nos tornemos pessoas de oração, de súplica, de intercessão por nós, pela igreja, para que todos nós sejamos levados pelo Espírito de Deus para aqueles lugares onde devemos estar. Quando prenderam os apóstolos, eles tinham uma história, um passado de covardia, né? Mas quando prenderam os apóstolos e bateram neles violentamente, disseram: vocês não vão mais pregar o Evangelho, senão a gente vai pegar vocês de novo. E eles falaram: mas importa obedecer a Deus que os homens. Então eles oraram: Senhor, nos dê coragem. Veja a ameaça deles, Deus. Veja como eles nos ameaçaram. Veja o que eles disseram que vão fazer. Aí eles falaram o quê? E nós, Senhor, vamos fracassar, porque nós somos fracos. Isso todo mundo já sabia, não é? Eles disseram: nos dê coragem para com ousadia pregar a tua palavra. Nós, naturalmente, não temos ousadia para ir contra o mundo inteiro. Mas então nos dê coragem para isso. E Deus nos deu. Logo depois Tiago é morto. Eles são presos. Estevão é morto. Todos eles são mortos. Mas tiveram coragem, porque em vez de eles contarem como era impossível naturalmente enfrentar o Império Romano e o ódio do mundo, eles oraram a Deus. Em vez de baixar e Deus falar assim: tá bom, não vou fazer vocês terem nenhuma perseguição, eu vou fazer o mundo amar vocês e vocês vão poder viver sem coragem. Não é isso que Deus faz. Não é baixar, é nos elevar. Mas você vê, eles oraram: nos dê coragem, nos dê ousadia para pregar o Evangelho, nos fortaleça para isso. E quem conhece a oração não começa a fazer argumentos naturais. E Deus ordenou que essa graça flua para nós através da oração. Cada graça, cada coisa pregada devia levar as pessoas a orar, a orar, a orar. É por isso que a oração deve ser central em nossa vida, não periférica na vida da sua família. Teus filhos devem crescer vendo você orar, orar de verdade. Eles devem entender que a centralidade, para o pai deles viver na centralidade do Evangelho, eles precisam de oração. Oração visível mostra o quê? Mostra a nossa dependência de Deus, mostra a nossa total incapacidade.
Mostra que nós realmente acreditamos que não é que nós não podemos fazer grandes coisas pelo Senhor sem oração. Nós não podemos fazer nada. Nós somos incapazes. E não é que nós queremos que Romanos 8 fosse mais baixo para que nós pudéssemos viver Romanos 8. É que nós sabemos que o Deus que revelou a Bíblia habita em nós e nos deu um espírito de oração para nos elevar. É por isso que a Bíblia diz, da fraqueza eles tiraram forças. Sabe? Do lugar que era para ser desespero, eles tiraram esperanças. Porque eram pessoas que oravam. A razão pela qual eu digo que deveria ser o motor visível e não escondido, não apenas um ato privado, que ninguém na família ou que convive com você sabe que está acontecendo, é primeiro porque o Novo Testamento faz da oração um ato público, tanto quanto privado. Não é? A oração privada é essencial e a pública também. O segundo é porque a oração visível é uma declaração do nosso desamparo. Cada oração que a gente faz, se a gente não está percebendo isso, a gente não está orando, né? É uma declaração pública de desamparo. Oh Deus, não é que eu não posso te obedecer nas grandes coisas, eu não posso te obedecer em nada. Não é que se o pastor baixasse um pouquinho o padrão da alegria, então eu conseguiria. Eu não consigo nada. Naturalmente os seres humanos te odeiam. Naturalmente os seres humanos amam as trevas. Naturalmente os seres humanos, não é que eles não conseguem ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, eles não têm alegria nenhuma. Não é que eu não posso não correr uma maratona espiritual, eu não posso dar um passo. Então, é uma declaração, a oração é uma declaração do nosso desamparo, da nossa total dependência de Deus para os resultados da vida, família, ministério, pelo qual nós ansiamos manifestar e glorificar Cristo e nos deleitar dele em todas essas coisas. Deus é glorificado quando fica claro para as pessoas que nós consideramos nosso Pai confiável, e nossas orações contínuas mostram isso. Nós confiamos nele. Nós podemos realmente orar igual Agostinho. Agostinho tinha um problema de ter vivido uma vida de promiscuidade sexual durante muitos anos, e ele achava que de todas as formas aquilo o assombraria para sempre, até que não assombrou mais. Mas você vê que a oração de Agostinho não que Deus baixasse os padrões para que ele não ficasse tão para baixo. A oração de Agostinho concedas o que ordenas e ordenas o que quiseres. E essa oração é o que? Tudo seria, cada porção da Bíblia seria coberto com oração e lágrimas a Deus, para Ele mesmo cumprir o bom propósito do seu coração em nossas vidas, ou na vida dele. E Deus é glorificado quando fica claro para todo mundo que nós consideramos o nosso Pai confiável no que diz e no que faz, que Ele é poderoso para falar e para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós pedimos, oramos muito, mas confiamos que Ele faz mais ainda, porque as nossas orações, elas são rearranjadas. O Espírito Santo ora, não é? Ele rearranja a oração da maneira que as nossas orações são muito mal articuladas, mas o que importa é que nós sentimos um grande desejo, mas nossas orações não tão bem articuladas, com conhecimento profundo de todas as causas, ela é orada de novo pelo Espírito, e de novo ela é apresentada ao Pai pelo Filho de maneira perfeita. Às vezes acontece o oposto do que nós pedimos, por isso, não é que Deus não está atendendo nossas orações, é porque a gente não viu o caminho da oração. Nós queríamos ser curados, mas o Espírito Santo diz, olha, Paulo, ele habita em nós, né? Paulo precisa que o orgulho dele seja contido, e o Filho entrega a oração ao Pai assim, mantenha o espinho para a glória, para a tua glória e a bênção de Paulo. E Deus então ouve a oração. Nossas orações chegam sempre perfeitas no céu, quando elas são verdadeiras, quando elas fluem de corações dependentes da palavra de Deus. Nós não sabemos tudo que devemos pedir ou pensar, ou colocar diante de Deus, mas quando nós oramos sobre a palavra com o coração quebrantado, nossas orações chegam perfeitas no céu. O Espírito intercede por nós e o Filho também. E assim Ele é glorificado quando os cristãos se humilham abertamente
como pessoas que não têm vergonha de dizer nós não podemos nada, mas isso não é uma desculpa para nós fracassarmos. Isso não é um pedido para que o pastor pregue uma mensagem mais à altura de homens naturais, ou de homens que não têm o Espírito de Deus. Nós somos realmente essa coisa frágil, mas não é sobre isso que nós nos ligamos. Nós não ficamos falando para Deus e para as pessoas sobre o vaso frágil que nós somos. Não é sobre isso que nós nos reunimos para falar aqui hoje. Paulo diz: temos o tesouro da glória do Evangelho em vasos de barro. Então que acabou tudo, né? Todas as coisas estão em vasos tão ruins e fracos, mas para mostrar que o poder supremo é de Deus e não nosso. É só para isso. É só para ficar evidente de que nós somos fracos. Não, nós somos incapazes, mas de que todo o poder que está nos transformando de um grau de glória para outro, flui de Deus. E flui como? Nós oramos. Cada sermão deve ser orado e orado. Cada meditação deve ser orada. Em vez de nós simplesmente falarmos que aquilo está além daquilo que nós podemos viver. Deus não nos chamou nada que nós já pudéssemos viver sem Ele. Se nós pudéssemos, não precisávamos dEle. Deus não nos chamou para vivermos nada que não precisássemos do nosso Salvador. Se pudéssemos, não precisávamos de um Salvador. Deus não nos chamou nada para a gente viver, experimentar nenhuma afeição, nenhum afeto, nenhuma alegria indizível, que nós não dependêssemos do Espírito Santo. Porque se pudéssemos ter uma alegria indizível sem o Espírito Santo, não precisávamos dele. Se a oração não é o motor visível da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério pessoal, estamos comunicando ao nosso povo, aos nossos amigos, aos nossos filhos e ao mundo que o que a gente faz não é Deus que faz, somos nós que fazemos. Que nós somos decisivos. É muito triste quando os pais gastam pouco tempo de oração pelos seus filhos. Porque os pais gastam muito tempo levando eles para a escola, levando eles no médico, levando eles para a aula disso, aula daquilo, porque os pais acreditam que isso vai fazer diferença na vida deles. Mas eles oram tão pouco porque eles acham que isso não vai fazer diferença. Eles não pensam que a oração deles pelos seus filhos vai fazer mais do que 20 anos de estudos até a formatura deles. Eles não pensam. Então eles podem gastar horas na dedicação da educação dos seus filhos, mas não na oração por eles. Eles trazem eles na igreja, eles ouvem alguma coisinha, isso já está feito. Faz eles fazer uma oraçãozinha no dia, conta uma historinha e já está feito. Não com a educação. A educação é coisa séria. Precisa de horas, de disciplina. Porque é sério, porque o futuro deles depende disso. Eu oro pouco, porque o futuro deles não depende muito disso. Se a oração não é um motor visível do nosso ministério, da nossa família, da nossa vida com os irmãos, diante do mundo, nós estamos contando que o que a gente faz é decisivo, o que Deus faz não é. E é por isso que há tanto fracasso. Não é por causa que você é uma estrutura frágil, que você é emocionalmente frágil, não é por causa da sociedade, da tua criação, não é por causa dessas coisas que há um fracasso, porque todo mundo é assim. Isso é o que todo ser humano é, sabe? É porque nós não pegamos toda a verdade de Deus e colocamos diante do próprio Deus. Ô Deus, tu ordenaste, ordenas o que quiseres, concedas o que ordenas e ordenas o que quiseres. Eu não vou parar enquanto tu não me abençoares. O quê? É para ter alegria indizível e cheia de glória? Eu vou fazer igual Jacó, então eu vou agarrar nessa verdade, igual ele agarrou no anjo, e ainda que eu fique manco, eu quero o que o Evangelho disse que os teus filhos têm. Eu não vou falar assim para o anjo: você não está querendo ir embora, vai embora. Não, eu vou fazer como Jacó. Cada verdade, cada promessa da Bíblia vai virar oração. Eu vou me agarrar a ela até que eu experimente mais e mais. E Deus quer isso, porque a oração foi dada não porque Deus precisa dos nossos pedidos ou informações para saber o que nos dá,
mas para nós sentirmos a necessidade, para nós sentirmos a dependência, e para quando Ele fizer, nós não atribuirmos nada a nós, nosso temperamento, nossa inteligência, nossas capacidades. Normalmente atribui a si mesmo qualquer coisa na vida àquelas pessoas que não oraram. Certamente Ana agradecia por ter um filho. Deus deu o filho a ela. Um monte de mães acha que foi só um processo biológico. Ela não está tão encantada com a dádiva de Deus. O presente para Ana é o mesmo para todas as mulheres, mas elas não veem como Ana, porque o filho não foi fruto de oração. Então elas acham que aquilo simplesmente... É por isso que a oração é algo contínuo em nossas vidas. Podemos não acreditar nisso, mas nós estamos comunicando exatamente isso, onde a oração não é visível para a nossa família, para os nossos amigos, para o mundo. Nós estamos comunicando: o que eu faço é fundamental, não é o que Deus faz. Então, considere a visibilidade da oração nas cartas de Paulo. Por exemplo, na carta de Paulo aos Filipenses. Ele não pode completar uma saudação sem oração. Paulo, ele para as coisas, as declarações teológicas mais incríveis, ele começa a orar. Não é? Ele diz assim, por exemplo, no início da carta, verso de 1 a 5, Paulo a Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: agradeço ao meu Deus em todas as minhas lembranças por vocês, sempre em cada oração minha por todos vocês, fazendo minha oração com alegria, por causa da sua parceria no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, antes de terminar sua primeira frase na saudação, ele está publicamente dizendo: eu oro, eu entrego vocês a Deus, eu agradeço a Deus, eu oro com alegria. Não em particular, você vê, ele está deixando claro para eles. Todos nós, ele está dizendo para os filipenses, somos fruto do que Deus está fazendo. Eu, vocês, não fruto do que estamos fazendo. O que eu estou fazendo não é fruto do que Paulo está fazendo, é fruto do que Deus está fazendo. Então ele está orando por uma bênção de graça e paz sobre eles. Pense nas palavras do versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Em vez de alguém levantar e dizer assim: não consigo ter paz, a graça não é... Ele diz: eu oro. Sabe, que tipo de discurso é esse? Por um lado, ele está claramente falando com eles, graça para você, não é? Para vós, na verdade, segunda pessoa do plural, não graça para mim, não graça para eles, mas graça para você, para vós, não é? Que verbo você forneceria a isso, querido? O que você colocaria depois? Graça e paz seja convosco. Graça e paz venha até você, que a paz te encha, a graça e a paz te abençoe, a graça e a paz te guie, a graça e a paz te conforte, a graça e a paz te proteja. Excluímos alguma dessas coisas? Não excluímos nenhuma delas. Não é? A intenção é que a graça e a paz façam por você e sejam para você tudo o que a graça faz em todos os filhos de Deus. A graça dá a paz, a graça dá a alegria, a graça dá fortaleza, a graça dá coragem. Esses filipenses precisavam de todas essas coisas. Mas qualquer que seja o verbo que nós forneçamos, entendemos que Paulo pretende que eles experimentem essa graça e essa paz de alguma forma, porque ele está falando essas palavras, não palavras descartáveis. Ele não está falando a graça e a paz como se fosse bom dia, não é? Uma coisa que você diz assim, meio como que uma convenção. Essas são palavras destinadas a mediar, não é? A graça e a paz para os filipenses. Eles sabiam que os filipenses eram extremamente pobres. Você vê Paulo dizendo em Atos como a igreja da Macedônia era pobre. Então, era a igreja dos filipenses. E como eles sempre eram os primeiros a ofertar, os primeiros a achar Paulo em qualquer buraco e mandar recursos para ele. Quando Paulo queria ajudar os cristãos de Jerusalém, as igrejas da Macedônia foram as primeiras. Ele diz, da sua pobreza, eles foram abundantes. Ele está falando isso para uma igreja muito mais rica que a igreja dos Coríntios, que estava com dificuldade de ofertar. Paulo está dizendo para eles, é um problema de coração. Você vê a igreja
da Macedônia, você vai ver que Paulo disse que vocês sempre foram os primeiros a cuidar de mim. Mesmo quando eu estava em Tessalônica, que era outra igreja, lá vocês mandaram recursos para mim. E era os pobres da Macedônia, era essa igreja. É a graça e a paz que faz isso. O coração do homem, da sua extrema pobreza, vocês foram extremamente generosos. Que ser humano é assim? Da sua extrema pobreza, tem gente que não está em extrema pobreza e não é agarrada ao dinheiro. Como é que alguém que dá extrema pobreza? Então, é a graça e a paz. A graça e a paz produz o quê? Ele fala aqui, pela nossa parceria no Evangelho. Eles tinham uma parceria. Quem fez aquilo? A graça e a paz. Sabe? Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. A mente de Paulo, enquanto ele fala essas palavras, não está se movendo em uma direção singular. Você vê, ele não está pensando meramente horizontalmente, não é? Aqui entre ele e os filipenses. E essa é a razão. Se você achar que tudo que está acontecendo aqui nesta manhã é horizontal, é o que eu estou falando e o que você está recebendo e o que a gente vai poder fazer, então você perdeu todo o ponto. Não é? Perdeu todo o ponto. E a razão é porque ele sabe que não é a fonte suprema da graça. A pregação dele, o que ele fala para os filipenses e a carta não é a fonte da graça para os filipenses. Nem as capacidades naturais dos filipenses é a fonte da graça na vida deles. Que Deus é. E que só Deus pode fornecer, através da graça, força, poder, generosidade, coragem. E isso, quando você percebe isso, seu desamparo, então você é uma pessoa que ora e mostra ao mundo inteiro sua dependência total de Deus. Assim, quando Paulo fala, em vez de você dizer, meu coração é muito apegado àquilo, meu temperamento é desse jeito, eu sou meio apegado ao dinheiro, você vê, essas pessoas não oram, elas sabem o que a Bíblia diz sobre essas coisas, mas elas estão fazendo uma anti-oração, não é? Assim, quando Paulo fala essas palavras, sua mente está voltada para Deus, não para os homens, não é ele e os filipenses. A graça não vai sair de mim para vocês, nem vocês são recipientes de uma graça que possa vir horizontalmente. Ele está ciente de que suas palavras devem despertar a experiência da graça, e a experiência da paz nos filipenses será porque Deus ouviu as palavras de Paulo e as fez um canal da sua graça e da paz para os filipenses. Ele diz, é por isso que eu oro. Em outras palavras, essas palavras são uma bênção horizontal e uma oração vertical de dependência. Cada palavra horizontal deve estar ligada a uma palavra vertical de dependência a Deus. E elas devem ser públicas, tanto quanto nossa pregação é pública. Elas mostram a dependência de Paulo em um Deus e na oração para mediar a graça e a paz para uma igreja tão pobre e tão perseguida como eles eram. E então no versículo 3 e 4, ele publicamente, visivelmente, nós podemos dizer, diz a toda a igreja que que ele ora por eles. Ele está dizendo, eu não só prego para vocês, eu oro por vocês. Vocês lembram que quando havia viúvas necessitadas e órfãos na igreja, algumas pessoas começaram a reclamar que algumas viúvas que não eram judias, não estavam recebendo exatamente a mesma atenção. Naqueles dias havia esse grande problema. A mulher, até casar, dependia totalmente do seu pai, depois dependia totalmente do seu marido. Não havia nenhum... Primeiro que a mulher não estava no mercado de trabalho, né? Em segundo lugar, não havia aposentadoria, não havia nada disso. Não é como viúvas são hoje, não é como as pessoas são hoje, não havia nada. Então, ao não estar sob o cuidado do seu pai e nem estar sob a proteção do seu marido sendo viúva, as pessoas ficavam totalmente desprovidas na vida, não é? E era o que era? Era a responsabilidade dos filhos, não é? E às vezes não havia filhos. Não havia nenhuma estrutura governamental para cuidar. Não havia pensão, não havia aposentadoria. E as pessoas começaram a falar, e os apóstolos
Os apóstolos falaram o quê? Não, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Vamos colocar homens para fazer isso. Homens poderosos, né? Filipe, Estevão. Mas nós vamos nos dedicar a duas coisas, a oração e a palavra. Você vê, ele bota a oração e a palavra junto por isso, porque aquilo que é horizontal deve estar saturado de algo vertical, de oração. Então, ele publicamente, visivelmente, ele mostra isso, ele diz toda a igreja que ele ora por eles. Ele não mantém isso privado ou secreto. Agradeço ao meu Deus em todas as minhas lembranças de vocês, sempre, em cada oração minha, por todos vocês, fazendo minha oração com alegria. Ele deixa claro que ele ora por eles regularmente. Em cada oração eu oro por vocês. Não de vez em quando, não esporadicamente, em todas as minhas orações. Em cada oração minha por todos vocês. Com essa exibição pública de oração, se encaixa na advertência de Cristo. Porque Cristo diz assim: quando você ora, você não deve ser como os hipócritas, pois eles gostam de ficar em pé na orar na sinagoga, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6, 5 e 6. Este foi um aviso, de Jesus, mas não se iludam, usando a oração publicamente para impressionar os outros espiritualmente. Se você fizer isso, você esqueceu o que é oração. Então, se você fizer isso, você vai deixar claro que você não está orando para obter a ajuda de Deus, para mostrar sua total incapacidade, como a oração foi feita. Você está orando para obter o louvor dos homens. É tudo que você vai conseguir. Não tem nenhuma ajuda de Deus para você. Não tem nada. E isso é tudo que você consegue. Mas Jesus não estava dizendo que o único lugar onde devemos orar é em secreto, é em segredo. Não é? Ele está dizendo que a nossa oração nunca deve ser um propósito oposto, não é? um auto-gloriar-se. Deve ser sempre o mostrar final da nossa dependência. A questão não era se a oração é feita em público, mas se a oração é motivada pela vaidade e que alguém nos acha espiritual, ou se ela é para mostrar nosso total desamparo sem Deus, sabe? Como mendigos que não têm nada, absolutamente nada, a não ser que Ele dê. Quando escutamos a palavra de Deus, a pregação da palavra, não vemos nenhum recurso em nós, mas não ficamos nessa situação. Não é? Paulo não estava desobedecendo Jesus em Filipenses 1, 3 e 4 ao tornar sua oração pública, a oração que ele fazia em secreto. Ele estava compartilhando a alegria que ele teve em invocar as maiores bênçãos de Deus sobre os filipenses. E ele estava transbordando de gratidão pela verdade, de Filipenses 4,19, que diz assim: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da glória de Deus. Você precisa de quê? Você precisa de paz? Meu Deus suprirá as vossas necessidades. Você precisa de alegria no Espírito Santo? Então Deus suprirá. Vocês precisam de coragem para serem perseguidos aí em Filipos? Deus vai suprir vocês. Vocês precisam do pão de cada dia? Deus vai suprir. Deus vai suprir todas as necessidades segundo as riquezas da glória de Cristo Jesus. Então a visibilidade da oração, ela se destina a tornar público o amor de Paulo pelos filipenses e ao mesmo tempo a gloriosa prontidão de Deus de conceder tudo o que Ele exige, tudo o que Ele nos chamou a viver. Então ore para glorificar a graça transbordante de Deus. Em vez de você levantar, sempre que você levanta um obstáculo, porque a mensagem estava num nível além do que você podia, você está desonrando a graça. Você está dizendo, a graça não é para os capazes, não é? Então sempre ore para glorificar a suficiência da graça transbordante de Deus. Tua graça me basta. Paulo está dizendo isso porque eu posso sofrer. Ele está dizendo, ela me capacita. Quando eu sou fraco, eu sou forte. O espinho vai ficar, mas eu não vou ficar parado. Minha vida e meu ministério não vão ser impedidos. Eu vou fazer aquilo que mais pode honrar seu nome na situação que eu tiver. Se eu estiver na cadeia. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso há 4 anos. Ele não estava preso há 1 mês.
Ele estava preso há 4 anos e não tinha a menor ideia do que Nero iria fazer. Ore para glorificar a graça transbordante de Deus. Então, em Filipenses 1, 9 e 8, Paulo torna-se público e visível novamente, não apenas com o fato de orar por eles com alegria, mas agora também com o conteúdo do que ele ora, porque lá ele diz que orava por eles em cada oração com alegria, mas ele não diz sobre o que ele ora, mas aqui logo na frente ele diz assim: e oro para que o vosso amor cresça cada vez mais, com conhecimento e discernimento, para que aproveis o que é excelente, e assim sejais puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, que vem de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você vê, queridos, aqui é uma anatomia profunda, a gente podia ficar aqui dias. Agora ele está dizendo qual o conteúdo. Ele diz assim: toda vez que eu oro por vocês. Agora, qual o conteúdo? Na frente ele diz: eu oro para que o amor de vocês cresçam. Em vez de alguém dizer: meu amor, como é que vai crescer? Eu não sei fazer o amor crescer. Ninguém disse que você sabia. Oro para que o amor de vocês cresça cada vez mais, com conhecimento e com discernimento, como viver naquela sociedade pagã de Filipos, para que aproveis o que é excelente, e que vocês sejam puros, e que vocês sejam irrepreensíveis para o dia de Cristo. Como ser puro e irrepreensível? Então, assim, porque realmente isso está além das capacidades, mas é o que Deus nos ordena. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam assim, para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem de Cristo e não de vocês, para o louvor de Deus. Paulo então tece a oração publicamente no ministério da carta. Ele quer que todos saibam que ele ora pelos filipenses, e o que ele ora por eles. Eu oro por amor abundante, que vocês conheçam o amor de Cristo, que vocês amem cada vez mais Cristo e menos o mundo, que vocês não coloquem nada no lugar de Cristo como fonte da sua paz, da sua segurança, que vocês coloquem Cristo como aquele baluarte no qual toda ansiedade é vencida. Eu oro para vocês, para que o discernimento nas escolhas difíceis de amor, por causa do amor a Cristo, que você tem que fazer em Filipos, sejam cheios de discernimento, sejam cheios de sabedoria, e cada escolha que vocês façam mostre a graça do discernimento de Deus. Eu oro para que vocês cheguem no dia de Cristo sem culpa. É totalmente impossível para vocês chegar sem culpa lá. Então eu oro exatamente por isso. Eu oro para que vocês estejam transbordando de atos de justiça, do fruto do Espírito Santo. Em vez de Paulo baixar: olha, isso tudo é muito alto. Não, ele pregava isso, ele dizia: eu oro. E é por isso que os apóstolos lá disseram: não, nós vamos dedicar à pregação e à oração. Outros homens vão fazer isso, nós vamos nos dedicar a isso. E ele deixa claro que a razão pela qual ele ora por isso, a razão pela qual ele pede a Deus para fazer isso, é porque essas coisas, ele diz, em Jesus Cristo, ela só vem através de Jesus Cristo. Quem pensava que qualquer mensagem bíblica estava pensando em algo que vem através de nós, não entendeu nada, não é? A paz vem através de Jesus Cristo, a alegria indizível vem através de Jesus Cristo, a coragem vem através de Jesus Cristo, o deleite, o fruto, tudo vem através de Jesus Cristo. Portanto, eu oro a Deus, porque não vem através de mim, nem das minhas capacidades. Portanto, é totalmente fútil falar sobre elas, sobre as minhas incapacidades. O que acontece é que quando eu ouço a palavra de Deus, eu oro muito, porque essas coisas são sobrenaturais. Amar o pecado é natural, mas amar a Cristo é sobrenatural. Se alegrar no que o mundo se alegra é natural. Ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo é sobrenatural. É por isso que Paulo ora. E o resultado de tal transparência e tal dependência total de Cristo por meio da oração é que Deus, ele diz, para o louvor da glória de Deus. Quando nós percebemos que tudo vem dele, através de Cristo, então ele recebe toda a glória na minha alegria, na minha paz. Nada vem de mim mesmo, nos meus frutos de justiça. Deus recebe a glória pelo seu amor. Você ama mais e mais a Cristo, então Deus recebe a glória. Foi Ele que fez isso. Nós ouvimos a palavra: quem não ama o seu Jesus Cristo, seja maldito, seja anátema. Então, em vez de eu pensar: como eu vou produzir um amor em mim? Então, eu sei que isso é uma bênção comprada por Cristo na cruz. Eu sei que aquela promessa é minha, eu me agarro a ela igual o Jacó se agarrou ao anjo.
Eu quero amar mais Cristo. Eu quero conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. E Deus recebe a glória por nosso amor, por nossos atos de justiça, por nosso discernimento, por nossa sabedoria em fazer escolhas, por nossas ações que manifestam obediência, porque todos vieram através de Jesus Cristo em resposta à oração. Tornar a oração uma parte visível, então, da sua vida em família, da vida na igreja, do seu ministério pessoal, é a maneira de Paulo chamar a atenção para a gloriosa generosidade da graça transbordante. Tudo veio pela graça, tudo veio pela graça de Deus. Então nós oramos e Deus deu todas as coisas e Ele então recebe toda a glória. A oração visível está no centro de como Deus obtém glória em nossa vida, em nosso ministério. Enfim, ore para Deus sustentar sua vida como pai que honre a Deus. Como alguém que trabalha lá na repartição que você trabalha, então, para que a sua vida lá mostre algo da beleza de Cristo. Então, em Filipenses 1,19, Paulo torna a oração visível do outro lado, na oração por eles. Ele diz: sei que por meio de suas orações e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Não é maravilhoso? Eu sei que vocês estão orando por mim também. Não só Paulo está orando pelos filipenses, mas ele diz: eu sei que eu vou ter tudo que é necessário, porque eu sei que vocês estão orando por mim. Vocês sabem que não há capacidades em mim. Eu estou há 4 anos preso, eu não sei se vou morrer ou se viver. Eu quero, se viver, glorificar a Cristo, e eu quero, se morrer, glorificar a Cristo, mas eu sei que eu dependo da oração de vocês, porque isso não é natural. Sempre me surpreende que carta após carta Paulo faça das orações dos crentes comuns e relativamente novos cristãos analfabetos, cristãos escravos. Sempre me surpreende que em todas as cartas ele faz da oração dessas pessoas a causa do seu ministério bem-sucedido. Ele diz: orem para que Deus abra a porta para me pregar o Evangelho, orem para que através de mim pessoas sejam salvas, orem para que eu seja fortalecido. Você podia pensar, um homem igual Paulo vai depender da oração de um cara que quase não entende nada do Evangelho ainda lá em Éfeso, lá em Filipos? É óbvio que sim. Não é eles que dependem da oração do grande apóstolo Paulo. Paulo depende da oração deles. Tudo que eles viam em Paulo, eles deviam ver como ato da graça de Deus. Portanto, a oração deles devia continuamente estar sobre Paulo. Então ele diz, sei que por meio das suas orações e da ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso vai resultar em minha libertação. Sempre me surpreende então que ele faça isso. Ele faça sempre como aquilo que faz seu ministério ser eficaz, a oração dos cristãos mas comuns, às vezes mais simples, às vezes analfabetos, às vezes escravos. Ele sabe, é através da oração de vocês que eu recebo aquilo que naturalmente eu não tenho. Mas é tão incrível, é que ele diz isso para eles o tempo todo. Ele está sempre dizendo para aquelas pessoas: a minha vida depende totalmente da oração de vocês. Ele torna isso visível e público. Estou dependendo da oração de vocês para o resultado da minha prisão. Como eu disse, ele estava preso há 4 anos. Eu não sei se eu vou ter que morrer para mostrar a glória de Cristo ou viver, mas a oração de vocês vai ser fundamental, porque quer eu viva, quer eu morra, eu vou glorificar a Cristo no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, mas vocês têm que orar por mim. Então, sejam suas orações a respeito de mim, como eu continuamente coloco vocês diante de Deus. Paulo está visivelmente tecendo uma dependência manifesta de Deus através da oração no seu ministério, nesta carta e em todas as outras. Ele está sempre dizendo: tudo na minha vida depende de algo maior do que a minha natureza poderia fazer. A minha alegria e contentamento na cadeia é por causa daquilo que a graça está fazendo. Então ele diz: ore para matar a ansiedade e ter paz. Em vez de você ouvir uma mensagem que fale sobre paz e não ansiedade e começar a tecer suas razões para ser ansioso, isso é pecaminoso.
Ou então falar que a sua estrutura não pode ter paz, isso é pecaminoso, não é? Ore para matar isso. É assim que Deus me chamou para viver. Jesus é desonrado pela minha ansiedade. Eu não tenho desculpa para isso, porque eu não tenho desculpa para desonrar Cristo. Então eu oro sobre isso. Eu não diminuo o que a Bíblia diz, eu não invento que minha ansiedade é diferente do que a Bíblia diz. As pessoas estavam sendo ameaçadas de morte, de doença, de perseguição, de não ter sustento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí você diz, mas como é que pode? Você não conhece meu temperamento, minha biologia, como eu fui criado. Mas calma. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes de tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, deixem seus pedidos serem conhecidos de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Ele não falou, olha, façam isso, façam esse exercício de respiração. Façam, deitem de manhã e pensem num lugar maravilhoso, num paraíso. Ele não fala isso, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, faça conhecidos seus pedidos. Tem coisas assustadoras na sua vida, não importa de onde elas estão vindo, se é do seu organismo, se é do mundo, se é de Satanás, se é da sociedade, se é que o governador romano está querendo te matar, se é que Nero te botou na cadeia, não importa de onde está vindo a fonte da ameaça que gera ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo pela oração e súplica, com ações de graças, deixem os seus pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Em certo sentido, esse comando para orar é abrangente, e em outro sentido ele é focado. É abrangente por causa das palavras em tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, você vê, é abrangente. Não tem nada que você possa me dizer que esteja fora. Não andeis primeiro ansiosos por nada, coisa alguma, incluiu tudo. Aí depois ele completa, mas em tudo isso seja conhecido. Nada que gere ansiedade deve deixar de ser colocado em oração diante de Deus, em vez de virar uma desculpa em nossos lábios. Mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, deixem os seus pedidos serem conhecidos de Deus. Não é porque Deus não sabe, mas você vê, quando você ora, você está dizendo, eu creio no Evangelho, eu creio, Pai, que Jesus comprou para mim toda sorte de bênçãos espirituais, eu creio que Tu é o Deus Todo-Poderoso sobre o Império Romano, sobre minha mente, sobre minha alma, sobre o mundo, sobre o sustento. Eu sei que Tu é o Deus Todo-Poderoso, então eu coloco tudo isso diante de Ti, porque sem o Teu poder, sem a ação da Tua graça, então tudo isso me esmaga. Em tudo é abrangente, ore sobre tudo, mas em outro sentido esse comando é muito estrito e focado. Ele não se refere a 100 coisas que você pode obter em resposta da oração, ele se refere à liberdade da ansiedade e à presença da paz. Ele diz, ore em Deus em tudo, coloque tudo diante dele. Ele não diz que tudo vai ser resolvido. Ele não diz que o Império Romano não vai mais perseguir, que ele vai ser solto. Ele não diz que as pessoas em Filipos não vai ser mais perseguidas. Não é isso. Você vê que ele é focado, porque você ora por tudo, mas ao mesmo tempo ele é abrangente, porque você ora por tudo. Não tem nada que você deve deixar de fora da oração. Mas ao mesmo tempo ele é focado, porque a resposta sempre será a mesma, independente do que Deus decida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Porque você orou. Paulo então não sabia se ele ia ser morto ou viver. Nós sabemos que ele morreu. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou a sua mente, guardou o seu coração. Você vê, a oração é sobre tudo, mas há algo focado, não é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, negativamente, o objetivo de todas as orações é orar sobre tudo. Se você perguntar para mim, pastor, eu devia orar por você, deve orar. Qualquer coisa que te coloque fora daquilo que Deus disse, não é? Qualquer coisa que te perturbe, qualquer coisa que tire a sua paz, você deve orar sobre tudo.
tudo. Não é? E negativamente, então o objetivo de todas as orações é orar sobre tudo. E o propósito é livrar-se da ansiedade sobre tudo. Em seguida, é substituir a ansiedade pela paz de Deus. Esse é o objetivo. No que Deus responder. Mas vai ser trocado ansiedade por paz. Quer eu viva, quer eu morra. Quer eu seja curado, quer eu não seja. Quer meu marido volte, quer ele não volte. Quer minha esposa volte, quer não volte. A oração, como eu coloquei lá, eu derramei minhas lágrimas, meu coração diante de Deus, os meus anseios, e Ele troca a ansiedade pela paz. Isso é realmente notável. A preocupação de Paulo aqui está focada principalmente em um estado de mente e coração livre de ansiedade ou medo e cheio de paz e contentamento em qualquer situação. Por que esse foco? Porque o destemor sobrenatural exalta Cristo. É óbvio que se independente de qualquer resposta que Deus me dá, eu tenho paz, isso mostra o valor infinito de Cristo. Quando você dá um passo para trás e pensa sobre o principal fardo de Paulo nessa carta, a razão do seu foco se torna claro. O grande encargo de Paulo nessa carta, o grande peso, é que Jesus Cristo seja engrandecido. Essa é a grande preocupação de Paulo para Filipos, para os Tessalonicenses, e que o valor do Evangelho seja publicamente vindicado pela maneira como os cristãos vivem de uma maneira digna do Evangelho. Esse é o fardo dele. Lembre-se que em Filipenses 1:20, onde a suprema expectativa de esperança de Paulo é essa: que Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela minha morte. Você vê, o peso sobre Paulo é que Cristo seja engrandecido em todas as coisas em nossas vidas. Mesmo naquilo que você possa achar mais escuro, Ele deve ser engrandecido na minha vida ou na minha morte. Mas Ele deve ser engrandecido. E como Ele será engrandecido? Se as pessoas não me verem apavorado porque eu vou morrer. Se eles verem que Cristo é melhor do que a vida. Que o tesouro que Ele é para mim, a morte não pode tirar. Que quando eu escrevi que a morte não pode me separar do seu amor, não era mentira. Então eles vão me matar, mas não vão me separar do amor de Cristo. Então eles não vão me tirar nada que eu não possa perder. Então esse é o peso, que Cristo seja engrandecido em seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E a maneira como Cristo seria engrandecido na vida era que os filipenses andassem dignos do Evangelho em qualquer situação, vivam como homens dignos do Evangelho de Cristo. Ele diz em Filipenses 1:27, somente que seu modo de vida seja digno do Evangelho. É esse o peso que eu tenho sobre vocês, que o modo de vida de vocês como professores, bancários, médicos, escravos, que lá naquela época tinha, seja digno do Evangelho. Se vocês têm 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos, quer vocês estejam perto da morte ou longe da morte, que o modo de vida de vocês seja digno do Evangelho, ou seja, engrandeça Cristo. Viva para mostrar o valor supremo de Cristo, que é o que o Evangelho é. Viva para mostrar que Ele é o tesouro final das nossas vidas. Como isso acontece? Vimos a resposta. Isso acontece através de vidas cheias de destemor, unidade em amor, em parceria no Evangelho. Versos 27 e 28. Você está firme em um espírito, com uma mente lutando lado a lado pela fé do Evangelho, na unidade, na parceria por causa do Evangelho, e sem ansiedades e medos sem fim, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o seu coração. Então Cristo está sendo exaltado aos olhos do mundo. Então nós estamos sendo o quê? Estamos sendo luminares no meio das trevas. E o resultado dessa unidade destemida no amor é uma evidência decisiva para o mundo de que Cristo é real, de que Ele realmente me dá paz na hora da morte. Ele não era só uma coisa que eu cantava no culto em dias animados, quando as coisas estavam bem. Isso exalta Cristo porque mostra que no meio da aflição Ele realmente é paz, Ele é real, Ele realmente me sustenta, Ele realmente é a minha vida. Quando Cristo, que é a vossa vida, se revelar, Ele realmente não mais vivo eu, é Cristo vive em mim.
É real. Não é só um monte de cânticos religiosos que a gente se junta para cantar. Esse é um sinal claro para o mundo da sua destruição, mas para nós, da nossa salvação. E isso um dia é que vai ficar patente diante dos olhos de todo mundo. O mundo pode não nos ver hoje como filhos de Deus, mas quando o Filho de Deus se manifestar na glória, ele manifestará todos os filhos de Deus com ele. O mundo terá que reconhecer. Agora, pouco antes da passagem sobre oração, em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo acaba de dizer novamente, em Filipenses 4, 1, permanecei firmes no Senhor, meus amados. Não é para ninguém em Filipenses dizer, olha, eu fui criado de um jeito que eu não consigo ser uma pessoa firme. Ele está dizendo, não se abale, não se assuste. Apegue-se à palavra da verdade, nessa geração corrupta e perversa, no meio da qual vocês habitam. Queria eu pregar a respeito desse texto. Ele diz agora no capítulo 4, 6 e 7, não ande ansiosos por coisa alguma, ou seja, não tenham medo dos seus adversários, quer eles sejam espirituais, físicos, biológicos, quer seja morte, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, deixem seus pedidos serem conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. O destemor que exalta a Cristo diante do perigo não é natural, é sobrenatural. Naturalmente, um homem que está como ele, preso há 4 anos e diante da sentença de morte, não está em paz, não está cheio de alegria. Isso não é natural, mas Paulo não baixou as coisas porque a situação dele era muito difícil. O evangelho fica onde fica e a oração nos leva até lá. A oração nos leva até onde Deus diz que nós devemos estar, porque Ele é o fiel que prometeu, o qual fará. Aquele que começou, termina. É a chave para glorificar a Cristo nesse mundo, portanto nós devemos orar. E se pudermos fazer isso por conta própria, Cristo não seria engrandecido em nosso destemor. Se você pudesse ser corajoso para morrer, porque você é um cara destemido, Cristo não era engrandecido. Se você pode vencer todos os medos, todas as ansiedades, todas as coisas, porque você é um cara, você é o cara, então isso aí não está glorificando a Cristo em nada. Mas se precisamos de Cristo para sermos destemidos, para não vivermos em ansiedade, nem em temor, se orarmos em todas as circunstâncias por sua ajuda, então Cristo será glorificado na nossa vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre o temor do homem, sobre o temor da morte. Ele recebe toda a glória, porque fica evidente que tudo aquilo veio a nós através do Evangelho, pela oração. Assim, o grande fardo de toda epístola depende da intervenção sobrenatural de Deus. Todo fardo aqui da epístola dos Filipenses está sobre Deus, por isso todo ele depende de oração. Ninguém está falando nada sobre pessoas poderem ou não poderem. É por isso que o Evangelho não pega, olha, você que foi escravo, você está exonerado de ter paz, porque a tua vida foi muito terrível. Aquele cara ali não foi escravo, ele era príncipe, então a vida dele foi melhor. Então ele pode ter uma paz, uma segurança. Você como escravo não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma paz. Não, o Evangelho fala o mesmo para todo mundo, porque todo mundo deve ir diante de Deus em oração, receber a mesma graça. Não porque o príncipe também não podia ter paz e nada disso, o cara da elite. Depende de Deus. Se não estivermos livres da ansiedade, não seremos destemidos na luta. Se a ansiedade caracterizasse Paulo, como é que ele ia viver? Deus disse para ele, você vai apanhar de cidade em cidade. Quem pode ter paz numa situação dessa? No mínimo não vou entrar na cidade, eu já sei que vou apanhar lá. Como ele podia ter paz? Como ele podia ir? Não daremos um sinal ao mundo de nossa salvação e da destruição do mundo, e Cristo não será engrandecido na nossa covardia. E não mostraremos ao mundo que Deus é um protetor suficiente com o nosso medo. Nós podemos dizer, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. A questão é, você descansa? Se você não descansa, o mundo não acredita. Eu tenho um esconderijo onipotente. Então por que você está com medo? É que eu acho que ele é onipotente, mas não tão assim, né? Eu acho que tem coisa que ele não é forte o suficiente. Então,
Você ora, porque não é natural nesse mundo você sentir, saber que está sobre um esconderijo onipotente. Não é natural você viver num deserto abrasador e dizer como Moisés: Tu, Senhor, é a nossa morada de geração em geração. Eu não moro num deserto, eu moro em Ti. Portanto, eu no deserto, eu em qualquer lugar, eu estou sobre o Teu abrigo. Isso não é natural. É natural no deserto ficar reclamando. Então vemos agora a mesma coisa se nos concentrarmos na palavra paz no versículo 7 e a conectarmos com o fardo de Paulo no restante do capítulo 4, a razão pela qual o destemor ou a liberdade da ansiedade glorifica a Cristo é porque aponta para Ele como um protetor todo suficiente. Jesus disse: aqueles que tocam em vocês não podem fazer nenhum mal a vocês. Se você acredita nisso, então você começa a desfrutar da paz. Se você sente o temor, você vive em oração, e a paz de Deus, que é todo entendimento, vai guardar o seu coração, em vez de você levantar suas incapacidades. O Evangelho já disse que você é incapaz, isso já é um ponto definido. Você não precisa ficar usando isso como se fosse uma desculpa. Jesus já disse: sem mim você não pode fazer nada. Pronto, está resolvido. Agora, não venha me dizer que você não pode fazer nada, porque eu já te disse que você não pode. Eu não estou falando nada para você, Jesus disse, pensando que você pode alguma coisa. Você não pode. Mas você tem a verdade, você tem o meu Espírito e você tem a oração. Quando não temos medo, estamos dizendo o quê? Cristo cuidará de mim. Para o mundo, Cristo é suficiente para mim. Quando Paulo diz pela minha vida e pela minha morte, ele está dizendo: se Deus me livrar, viver é Cristo. Se Ele não me livrar, Ele é suficiente para mim. Cristo ou impedirá que você, Império Romano, me machuque, ou Ele vai transformar a minha dor num bem eterno, porque as nossas leves e momentâneas aflições produzem para nós um peso eterno de glória. Então você não vai poder fazer nada, porque ou Ele vai impedir que você faça, ou Ele vai deixar você fazer algo que vai aumentar a minha glória. Você não pode me fazer realmente mal, então eu não vou temer você. Eu não vou ficar esses 4 anos na cadeia com medo de Nero e do que vai sair daquela cabeça, porque eu confio na mente de Deus. Cristo é suficiente, quer Nero decida uma coisa ou outra. Paulo diz em Filipenses 4,7 que quando oramos, sobretudo, a paz de Deus guarda nossas mentes. Bem, vamos ver onde Paulo vai com isso. No versículo 10, Paulo expressa a sua alegria que a igreja agora reviveu sua participação financeira em seu ministério. Como eu disse, essa é a igreja mais pobre do Novo Testamento, os da Macedônia, mas eles sempre foram o sustentáculo financeiro na vida de Paulo. Eles procuravam Paulo, eles procuraram durante muito tempo Paulo, porque Paulo sumiu do radar. E naquela época não tinha internet, Facebook. Onde é que Paulo está? Alguém sabe onde Paulo está? Era difícil achar. E eles procuraram até achar Paulo preso. E então enviaram recursos financeiros para Paulo. Você vê, eles chegaram lá. Então Paulo expressa a sua alegria que a igreja agora reviveu sua participação financeira no ministério dele. Eu disse a vocês que mesmo quando Paulo estava em Tessalônica, os filipenses podiam pensar: ele está em Tessalônica, lá tem uma igreja. Eles tinham uma parceria no evangelho com o apóstolo Paulo. Eles não queriam saber se ele estava em Tessalônica. Então eles acharam Paulo, e é óbvio que Paulo ficou feliz com o carinho, com o amor, com a preocupação, com o cuidado deles. Mas então ele imediatamente ressalta algo, porque ele não quer dar a impressão de que a alegria dele é por causa do dinheiro que eles mandaram. Então ele diz assim: não que eu esteja falando de estar em necessidade, não é por isso a minha alegria, porque eu estava precisando e vocês me alcançaram com os recursos, porque eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu sei como ser rebaixado e sei como ter abundância. Em toda e qualquer situação eu aprendi o segredo de enfrentar a fartura e a fome. Posso todas as coisas, não porque eu sou um cara forte, naquele que me fortalece. E ele faz a mesma coisa 3 versos depois, porque de novo ele vai mencionar a gratidão dele por eles terem achado ele e enviado os recursos. Então no versículo 16 e 17, ele os parabeniza por serem um grande parceiro financeiro no ministério deles, coisa que a maior parte das outras igrejas que ele fundou não eram. Então, no versículo 17, ele se controla novamente para não parecer que a alegria dele é por causa do dinheiro.
e motivado por isso, ele diz: não que eu busque o dom, o presente, o recurso, mas procuro o fruto que aumenta para o vosso crédito. Eu me alegro porque o coração de vocês, na abundância da sua pobreza, porque como a gente viu lá em Atos, ele diz isso para a igreja dos Coríntios, que a igreja da Macedônia era pobre, mas é porque eu me alegro com o crédito de vocês. É evidente que é sobrenatural a generosidade de vocês, porque vocês são pobres, vocês tinham todas as desculpas. Eu sumi do radar para não me acharem, para não enviar recursos. Fica evidente que algo sobrenatural move vocês, e é isso que me alegra, é que vocês realmente foram transformados pelo Evangelho. Em versículo 11, não que eu fale, que eu fale de passar necessidade. Em versículo 17, não que eu busque o dom. Você vê a questão? A ganância destrói o testemunho cristão. O ministério movido pelo dinheiro arruina a reputação. Num culto como esse aqui, que dura muito mais do que normalmente o culto dura, a oferta dura 5 minutos. Quase não é falado nada a respeito de dinheiro. Ministérios movidos pela ideia do dinheiro arruina. Paulo diz: mas a piedade com contentamento, ele está dizendo para Timóteo, é um grande ganho. Mas aqueles que fazem da piedade um meio de lucro lançam homens na ruína e destruição. Então a paixão de Paulo é glorificar a Cristo, portanto ele foge de qualquer insinuação, como as pessoas faziam na igreja dos Coríntios e dos Gálatas, que ele tinha interesse em dinheiro. E no lugar do dinheiro, ele coloca a paz de Deus, o contentamento. Aprendi a estar contente. Minha alegria de vocês me acharem, eu estou abastecido. O que vocês mandaram supre todas as minhas necessidades. Mas não é aí que está a minha alegria, porque eu sei passar fome, sei passar necessidade. Eu estou preso há 4 anos. Ou seja, aprendi a ter paz, a paz que excede todo entendimento. Sabe aquela oração que eu falei que vocês devem em tudo colocar a Deus, que a paz de Deus vai guardar as suas mentes e os seus corações? Então, é daí que vem minha paz, não do dinheiro que vocês me enviaram. Eu me alegro muito, porque a generosidade de vocês mostra um coração transformados pela necessidade e pobreza que vocês enfrentam na Macedônia. Então, 3 passos para o contentamento que exalta a Cristo, para encerrarmos. Como ele aprendeu isso? Qual é o segredo? Como Cristo é glorificado nesse contentamento? Ele diz, ele ora em tudo, em cada consideração, por exemplo, financeira, e em todas as outras, todas as coisas, pela oração e súplica, com ações de graças, que seus pedidos sejam conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Paulo ora em tudo. Ele confiou em uma promessa que corresponde a tudo, que é a promessa de Filipenses 4,19, meu Deus suprirá todas as suas necessidades, segundo as riquezas da sua glória em Cristo. Você ora em tudo porque você tem a promessa para tudo. Deus prometeu nos dar o pão de cada dia, nós oramos sobre isso. Deus nos prometeu dar tudo que Ele promete. Ele nos daria um coração para amá-lo, para se alegrar nele, para se deleitar nele. Nós oramos sobre tudo. Deus lhe dará tudo o que você precisa, não é? Os recursos que Ele mandaram e o contentamento na fome. Paulo diz, tudo isso vem de Deus. Eu recebo recursos que vocês deram como resposta à oração, mas quando eu estou passando fome, eu sei estar contente como resposta à oração, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche a minha mente e o meu coração. Então pergunte a Ele e jogue todas as suas ansiedades sobre Deus, como Pedro falou, porque Ele tem cuidado de nós. E quando a gente joga tudo sobre Ele, fica em paz, o mundo inteiro vê que nosso Deus realmente é verdadeiro em cuidar de nós. Você terá o que você precisa para fazer a vontade de Deus, glorificar mesmo vocês na Macedônia, em meio à vossa pobreza. Então, sobre todas as nossas respostas à oração, Jesus nos dá o que nós mais precisamos. O que é nos dar uma paz que excede todo entendimento, guardando nossas mentes? O que Jesus dá? Paulo está dizendo o seguinte, em todas as nossas orações, Jesus nos dá o que nós mais precisamos, que é Ele mesmo. Ele nos dá Jesus. E ao nos dar a si mesmo, nós temos paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. O que nós mais precisamos em qualquer situação é de Jesus.
Esse é o segredo supremo do contentamento em todas as situações, o tesouro supremo, Cristo. Sim, teremos o que precisamos, mas o que precisamos pode ser menos do que queríamos. O que precisamos pode não ser solto da cadeia. O que precisamos pode não ser exatamente o que nós achávamos que nossa vida devia ser, como ministerialmente, ou o que nossas vidas deviam ser financeiramente. Pode ser que o que nós precisamos, nós teremos tudo o que precisarmos, mas pode ser que o que precisamos não é tudo o que queríamos. Então, como a gente vai ficar contente se a gente não vai receber tudo o que queríamos? A resposta foi dada em Filipenses 3,8. Considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Essa é a resposta. Como é que eu poderia estar satisfeito se eu vou receber muito menos do que eu queria? Porque eu considero tudo perda pelo conhecimento de Cristo. Então, essas coisas não vão fazer diferença, porque eu já tinha considerado elas como perda por causa de Cristo. Nós oramos, nós confiamos na promessa, e nós temos Cristo que tudo satisfaz. E essa é a paz, essa é a resposta sobrenatural à oração de Deus, que supera todos os poderes da razão humana e tudo que a natureza... A nossa natureza não poderia criar isso realmente, a paz e todas as coisas que nós pedimos a Deus, porque no fim tudo que Ele nos dá é Cristo. E como naturalmente nós poderíamos produzir isso? A paz que Ele nos dá é mais do que uma coisa, é Ele mesmo. Esse é o antídoto para a ganância destruidora, esse é o antídoto para o medo destruidor, esse é o antídoto para a ansiedade destruidora, esse é o caminho para engrandecer Cristo, por quem Ele realmente é. Esse é o caminho para o contentamento. Cristo é totalmente glorificado em nós quando estamos e declaramos ao mundo que Ele é suficiente, que Ele é a nossa satisfação. Então que o Senhor faça isso em sua vida, em sua família e em seu ministério. O pastor não deve diminuir aquilo que a Bíblia diz. Você deve ser cheio de Cristo. Você naturalmente não tem nada. Você deve ser uma pessoa de oração. Todo mundo deve saber que você é totalmente incapaz e ao mesmo tempo você tem a suficiência total em Cristo. Assim Ele recebe louvor e você recebe a alegria. Portanto, faça da oração o motor visível da sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na igreja. Cristo pretende ser glorificado ao atender suas necessidades e finalmente atender todas elas, dando a você Ele mesmo. E é por isso que você ora continuamente. É por isso que a oração é a respiração do cristão. Nos agarramos a cada bênção, como a cada promessa, como Jacó se agarrou ao anjo. E nós sabemos que tudo que nós precisamos de verdade é do próprio anjo, não é? Que Ele fique conosco, que Ele seja a nossa paz e o nosso guia até a morte. Vamos ficar de pé.